Clima organizacional, cursos de aprimoramento sobre como monitorar o clima organizacional dentro de uma empresa. Aula 4, pesquisa de clima organizacional. Então, quais são os objetivos de uma pesquisa de clima? Medir a qualidade do ambiente de trabalho, detectar problemas interpessoais ou interdepartamentais, ou seja, problemas entre pessoas ou entre departamentos, e avaliar a satisfação dos funcionários com a empresa. Então, são esses 3 pontos chaves, né? Medir a qualidade do ambiente, detectar problemas e avaliar a satisfação. Com que frequência deve ser feita a pesquisa de clima? Então, recomenda-se que a pesquisa de clima organizacional seja aplicada anualmente ou a cada 2 anos. Por que deve ser com essa frequência maior? Porque se a empresa deixar muito tempo para fazer a pesquisa de clima, podem aparecer surpresas difíceis de serem controladas já, devido ao tempo. Então, sempre é bom cortar o mal pela raiz, não é? Então, a pesquisa de clima tem que ser feita todos os anos, né? No máximo a cada 2 anos, que aí já se detecta problemas ainda começando e aí pode-se tomar ação, né, para resolvê-los. Então, vamos ver o passo a passo da pesquisa de clima. Aqui eu vou botar todos eles juntos, mas em aulas à frente nós vamos analisar eles separadamente, né, para facilitar bem o entendimento. Então vamos lá, o primeiro. Obtenção da aprovação e apoio da direção. É imprescindível, porque são eles que vão decidir depois o que vai ser feito ou não. Então você fazer uma pesquisa de clima e depois não fazer nada com os resultados é pior do que não fazer, né? Então, tem que obter o apoio e a aprovação da liderança da empresa. Planejamento da pesquisa. Aí entra qual técnica que vai ser utilizada? Será que vai ser para a empresa toda? E assim por diante, né? Que tipo de perguntas vão entrar? Então, tem que planejar, né? Sentar para pensar em como essa pesquisa vai ser feita. Definição dos assuntos. Você vai colocar as variáveis, salário, liderança, segurança no trabalho e assim por diante. Montagem dos questionários. Aí já é montar as perguntas mesmo, propriamente ditas. Parametrização para a tabulação das opções de resposta. Então, vocês nesse momento vão decidir quais respostas são satisfatórias e quais não são satisfatórias. Por exemplo, tem uma opção de muito satisfeito, satisfeito, pouco satisfeito, nada satisfeito. Então, tem 4 respostas, mas 2 são positivas, né? Muito satisfeito e satisfeito, e 2 são negativas. Pouco satisfeito, nada satisfeito. Então, isso facilita na hora de compilar os resultados, né? Você determinar quais respostas são positivas e quais são negativas. Divulgação da pesquisa. Os funcionários têm que saber que a pesquisa vai ser realizada. Então, isso pode ser feito através de e-mail, intranet, quadros de anúncios e assim por diante, né? Precisa já se criar esse ambiente de que a pesquisa vai ocorrer. Aplicação e coleta. Como que vai ser aplicada? Vai ser em papel? Vai ser pelo computador? Como é que vai ser coletado? Vai ter um responsável para coletar? Ou é melhor colocar todo mundo numa caixa, né, as respostas? E assim por diante, né? A tabulação. Aí com as respostas você vai ver quantos % das respostas foram satisfatórias, quantos % foram negativas, né, de acordo com a parametrização. Emissão de relatórios, né, aí você vai documentar o resultado, né, da pesquisa. Divulgação dos resultados, né, vocês vão analisar como que isso vai ser divulgado,
O que será necessário os funcionários saberem? Será que toda a pesquisa vai ser divulgada para os funcionários ou parte dela? E assim por diante. Definição dos planos de ação, né? O que fazer com os resultados? Né? As pessoas estão insatisfeitas com os benefícios. Então vamos tomar um plano de ação, vamos tentar melhorar os benefícios da empresa e assim por diante. Então nas próximas aulas a gente vai analisar bem, com cuidado, esse passo a passo da pesquisa de clima, ok? Técnicas de coleta de dados. Então como que se pode fazer essa pesquisa de clima? Através de entrevista, painel de debates, o questionário. Então vamos analisar cada um deles agora. O primeiro é a entrevista, né? Então vamos ver alguns pontos positivos sobre a entrevista. Pode ser utilizada em pequenas empresas, permite ao funcionário esclarecer suas dúvidas, porque no momento da entrevista ele também pode perguntar, ele não está só sendo perguntado, né? E quem está analisando obtém respostas não verbais, ou seja, expressão facial. Se a pessoa fez uma cara estranha quando você perguntou sobre determinada coisa. Então, com isso, você também consegue respostas, às vezes com a expressão facial ou com os gestos da pessoa, você já consegue detectar se a resposta até é verdadeira ou não, né? Agora vamos ver alguns pontos negativos. É uma técnica demorada, porque vai um por um, né? Vem um entrevistado, vem outro entrevistado, então demora. É uma técnica mais dispendiosa, porque vários funcionários deixam de trabalhar por muito tempo para ficar ali na entrevista, às vezes a entrevista se prolonga, então é dispendiosa para a empresa porque o funcionário não está trabalhando, né? E requer pessoas tecnicamente habilitadas. Então, o entrevistador tem que ser quase que um psicólogo também, né? Então, tem que ser uma pessoa bem habilitada para fazer as perguntas certas, não se envolver, né, em debates durante a entrevista e assim por diante. Agora, um ponto principal negativo da entrevista: identifica o respondente. Então, se você reclama da empresa, o entrevistador sabe que foi você que reclamou. Então, não existe anonimato. Isso é ruim porque, às vezes, a pessoa não vai responder a verdade porque ela vai ser identificada, vai se saber que foi ela que falou, né? A seguinte é o painel de debates. Então, os pontos mais positivos do painel de debate. É sempre um entrevistador com 5 a 8 pessoas no máximo. Por que é mais barata e mais rápida que a entrevista? Porque no mesmo tempo várias pessoas estão juntas, não é um a um parando de trabalhar, né? Então junta todo mundo, faz o painel de debates, é mais rápido. Esclarece dúvidas, né? No debate, às vezes você está insatisfeito com uma coisa porque você tem dúvidas sobre aquilo. E às vezes no painel de debate a sua dúvida é esclarecida. E também as opiniões podem ser modificadas. Às vezes o funcionário tem uma opinião ruim sobre determinado assunto, mas entre ali o debate, se conversando sobre o assunto, ele muda de opinião. Então tem esse ponto positivo, né? Agora, os pontos negativos. Também exige pessoa habilitada para liderar o debate, né? E não mantém o anonimato também. Todo mundo fica sabendo quem foi que falou, quem deu a ideia e assim por diante. Agora o questionário, que é a forma mais utilizada. Praticamente 95% das empresas se usa o questionário. É a técnica mais utilizada, como eu já falei, ideal para grandes empresas. Não tem como numa empresa enorme você entrevistar funcionário por funcionário, né? Então, o questionário é a única solução para grandes empresas. Tem uma melhor aceitação pelos funcionários, né? Por quê? Porque preserva o anonimato.
Então, quando você preenche o questionário, você não põe seu nome. Muitas vezes não tem nem que botar departamento. Então, não tem como saber que foi você que respondeu. Então, esse tipo de pesquisa tem maior aceitação, né? É mais rápida e mais barata, né? Porque numa grande empresa, como eu falei, não tem como parar todo mundo, né, para fazer entrevista. Permite aplicação em locais diferentes. Se é uma empresa que tem várias filiais, você joga o questionário eletrônico e na internet pode ser feito, né, em todas as filiais ao mesmo tempo. Então, permite essa aplicação em locais diferentes. E pode até ser respondido em casa, o que não é muito aconselhável, mas pode. Então, o questionário, ao meu ver, é a melhor opção. Vamos fazer uma atividade? Uma empresa de grande porte quer aplicar a sua pesquisa de clima organizacional anual. Então, qual é a técnica mais adequada e por quê? Eu vou te dar 10 segundos para pensar. Vamos ver a resposta. É o questionário, né? Que eu falei que era uma empresa de grande porte. Então, entre outros motivos, o questionário é mais rápido, é mais barato, é de fácil compilação de dados e é de maior aceitação, pois preserva o anonimato. Acesse o curso Clima Organizacional para mais atividades. Está no blog monitorarclimaorganizacional.blogspot.com.br. Não esqueça de assinar o canal Liana Ribeiro no YouTube, ok? E se você está gostando do curso ou gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Isso também ajuda muito, tá? Então, até logo e até a próxima aula.